Olá, meus amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística Genômica. Nós agora estamos no capítulo 5 e neste capítulo nós vamos falar sobre como calcular a porcentagem de recombinação, a distância entre pares de locos, considerando uma série de marcadores e considerando uma série de populações. Sejam elas populações F2, dupla ploide, rios e assim vai. Bom, nós vamos fazer uma consideração geral, porque para cada uma dessas populações e marcadores, nós temos que ter uma base de conhecimento teórico. Essa base de conhecimento vem pelo conhecimento da primeira e segunda lei, ou seja, a lei da segregação e combinação quando forem independentes, e a segregação e combinação se não forem independentes, no caso seria ligado. Então vamos imaginar aqui uma situação em que você está analisando os pares de locos, representado pelo o gene A e o gene B com os alelos A grande e A pequeno. Numa primeira situação, você está cruzando pais homozigotos contrastantes e obtendo um F1 duplo heterozigoto em fase de aproximação. Bom, vão produzir 4 tipos de gametas, A grande, B grande e A pequeno, B pequeno. Nós denominamos de gametas paternais. Gametas paternais são aqueles que envolvem cromátide que não se envolveram na permuta, como se fossem essas cromátides intactas vindo dos pais ou dos avós, considerando F2 em relação aos genitores. E nós temos os gametas que também são formados, mas que eles se envolveram, as cromátides se envolveram no processo de permuta. Então formaria o gameta carregando o alelo A grande, B pequeno, né, que seria um gameta recombinante, ou A pequeno, B grande. Nós já vimos anteriormente que as frequências esperadas dos gametas paternais é igual a P, do gameta recombinante é igual a R. E que o valor de R é R sobre 2 e o valor de P é 1 menos R sobre 2. Então veja que nós somos capazes de reconhecer quais são os gametas produzidos por esse F1 que se encontra em aproximação. Se a gente tivesse esse F1 em repulsão, como é que isso ocorre? Basta você ter genitores homozigotos contrastantes, mas esse é A grande, B pequeno, e este outro A pequeno, B grande. Nessa circunstância, o F1 seria um duplo heterozigoto em fase de repulsão. Fase de repulsão é aquela em que os alelos dominante ou recessivo estão em um cromossomo e recessivo e dominante no outro. Também podemos reconhecer os gametas paternais, são aqueles que têm cromátide que não se envolveram na permuta. Seriam os gametas A grande, B pequeno e A pequeno, B grande, com frequência igual a P grande, dado por meio de 1 menos R. E os gametas recombinantes, que nesse caso vão ser A grande, B grande e A pequeno, B pequeno. Os gametas recombinantes têm frequência R, dado por metade de R. R grande, metade de R. Bom, se nós formos estimar essa frequência de recombinação, essa distância entre o gene A e o gene B pelo meta máximo de verossimilhança, nós, além de estimarmos a distância, poderemos ter outras informações estatísticas importantes, tais como a variância associada a essa estimativa, intervalo de confiança, e isso nós podemos obter porque o meta máximo de verossimilhança, além da gente ter as funções de verossimilhança, a função suporte, a função score, nós podemos, pela próxima derivada da função score, ter o índice de informatividade de Fisher. E a variância ela é dada pela 1 sobre o índice de informatividade. E esse índice pode ser colocado sob a forma de conteúdo médio de informação, que dá a qualidade daquele marcador naquela população para prover estimativas de frequência de recombinação.
Então esse índice de informatividade, né, ele pode ser calculado pelo negativo da segunda derivada dessa função score, né? Dada então a função suporte, que é o logaritmo, a primeira derivada geraria a função score, a segunda derivada me permite obter um índice de informatividade que me conduz então ao cálculo da variância da estimativa. Então basta a gente imaginar que usando meta, máxima e verossimilhança, outras informações serão agregadas. Bom, a gente lembra que se o índice de informatividade é a próxima derivada da função suporte, que já é uma derivada, a gente então tem que imaginar que a gente vai ter que derivar pela segunda vez essa f de R, essa f' de R. E que muitas vezes, ou quase sempre, é uma relação entre duas funções de R, uma no numerador e outra no denominador. Então nós temos aqui uma solução para obter um índice de informatividade e para obter a variância ou desvio padrão da estimativa. Se eu conheço então a função suporte dado por uma estrutura como essa, e se o valor da estimativa ele é dado igualando a zero essa expressão, então como é que eu obtenho o valor da estimativa? Se é 10%, se é 15%, 10 centimorga, 20 centimorga, eu igualo essa expressão a zero. Então, nesse caso, eu vou ter que, obrigatoriamente, um G de R, dado que o H de R vai ser diferente de zero, sendo igual a zero. Pois bem, se eu quero a segunda derivada dessa expressão, né, na verdade, eu preciso do negativo para ter um índice de informatividade, então eu posso aplicar aqui a regra da cadeia. Isso nada mais é do que o produto entre duas funções, G de R vezes 1 sobre H de R. Então vamos dizer que aplicando a regra F G' mais F'G para dar então essa derivada que a gente pretende ter, né? Então a gente está lembrando aqui que se uma função f é igual a um produto de função g h, se eu aplicar uma propriedade, eu posso então obter f', a derivada, como sendo g' h mais g h'. Então essa aqui é uma propriedade que a gente está ilustrando nessa expressão, né? Então, se aqui eu tenho essa razão, uma função aqui é g de R e a outra é 1 sobre h de R. Então nós vamos ter aqui uma função vezes a derivada da função mais a derivada da primeira vezes a segunda. Se nós admitirmos que uma delas é igual a zero, né, isso significa que a gente pode perfeitamente fazer uma simplificação, né, assumindo o valor de G de R, substituindo para um particular valor de R que será estimado, a gente vai dizer que essa elemento dessa chave vai ser igual a zero, então eu fico apenas como o negativo de G' de R sobre H de R para se ter o índice de informatividade. Isso está sendo colocado como sendo uma base teórica e nós então vamos, nos slides a seguir, apresentar aplicações em que a gente vai recorrer a essa expressão como sendo a forma de se calcular o índice de informatividade e, consequentemente, a variância associada à estimativa. Pois bem, então vamos passo a passo, apresentando aqui uma série de marcadores e uma série de tipos de populações e fazendo os comentários que seriam os mais pertinentes. A primeira população, vamos pensar na população derivada de reto cruzamento. E vamos imaginar uma primeira situação em que o F1 estaria em repulsão. Se esse marcador for dominante,
nós vamos ter um certo tipo de problema, porque aqui nós temos o pai 1 nessa configuração, o pai 2 nessa configuração. Isso leva de fato com que o F1 esteja em repulsão, e ao ser cruzado com um genitor, pai 1 ou pai 2, vamos ilustrar aqui com o pai 1, a gente percebe um problema. Por exemplo, aqui nós percebemos que o esperado é uma segregação para o bloco B, metade B grande B pequeno para metade B pequeno B pequeno. Para o bloco A, apesar de haver uma segregação genotípica, metade A grande para metade A grande A pequeno, se o marcador for dominante, nós não vamos perceber a segregação, digamos assim, entre aspas, fenotípica. Ou seja, aqui 100% dos indivíduos vão apresentar a presença da marca, porque ele seria A grande ou A grande pequeno. O fenômeno da dominância garante a presença da marca, então eu estaria impossibilitado de calcular a porcentagem de recombinação entre o bloco A e B. O bloco B, sim, eu teria uma segregação fenotípica. Ele seria o B grande B pequeno, determinaria a ocorrência da marca, e o B pequeno sem a ocorrência da marca. Então veja que se a gente tivesse marcador dominantes, né, e utilizando populações de reto cruzamento apenas em relação a um genitor, eu teria um sério problema, porque uma série de pares de marcas que estivesse em repulsão, eu não conseguiria perceber a segregação em algumas marcas e, consequentemente, eu não poderia estimar a distância dessas marcas em relação a outras. Então, isso é um inconveniente na população de reto cruzamento se o marcador for dominante. Se fosse codominante, não haveria qualquer problema. Se tivesse a população estivesse em aproximação, o F1 derivado de um F1 duplo heterozigoto em aproximação, aí sim seria possível calcular a porcentagem de recombinação entre o bloco A e B. Vamos imaginar a situação que levaria o F1 a estar em aproximação. O pai homozigoto, contrastante, do pai 2, sendo A grande, B grande, pai 2, A pequeno, B pequeno, o F1 reto cruzado com o pai 2. Então, nesse caso aqui, funcionaria tipo um cruzamento teste, um cruzamento com o pai recessivo. Aí sim, eu perceberia a segregação do bloco A e a segregação do bloco B. Nós poderíamos imaginar que formaria uma população de reto cruzamento com esses genótipos. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Por quê? Porque esse F1 em aproximação produziria esses 4 gametas. Esses 2 gametas certamente seriam gametas em aproximação, gametas paternais, e os outros 2 gametas, então vamos afirmar que esses 2 seriam gametas paternais, e os demais gametas, esses outros 2, seriam os gametas recombinantes. Né? Esses seriam os gametas produzidos por esse F1. O gameta produzido pelo testador é A pequeno, B pequeno, e geraria então esse genótipo no reto cruzamento, cuja presença nós vamos codificar como 1. Então seria presença de alelo dominante, 1, ausência de alelos dominante, 0, 0. Aqui tem dominante para o A, mas não tem para o B, 1, 0 e 0, 1. Então esses códigos aqui representam os genótipos ou os fenótipos que você está observando relativo à presença ou não de determinados alelos. E aqui seriam as frequências. Pois bem, se eu desejo calcular a porcentagem de recombinação entre o gene A e B, eu vou usar então uma possibilidade, usar o meta máximo de verossimilhança. E uma primeira estratégia é a estratégia analítica.
onde eu tenho os meus indivíduos, que são indivíduos de reto cruzamento, a ocorrência, N1, N2, N3, N4, e eu com a base teórica que a gente tem, sabendo que o F1 está em aproximação, eu sei explicar, com base no genótipo do reto cruzamento, eu saberia explicar esses números, com base nesse conjunto de probabilidade. Tem-se a expectativa de que N1 e N2, por exemplo, sejam maiores valores, N3 e N4 seja menor valor, porque vem da expectativa da união de gametas paternais, e aqui com gametas recombinantes. Então essa é a frequência esperada do gameta do F1 ou do indivíduo reto cruzamento. Então nós temos aqui a frequência esperada. O tipo de gameta que veio do F1 estaria caracterizado aqui. E eu faço o meu experimento, eu tenho aqui os meus observados. Então eu tenho que explicar por que aconteceu 70, 77, 6 e 7 no total de 160 indivíduos. Eu posso explicar. E a explicação vem, esses indivíduos vieram, né, de um reto cruzamento, ocorreu indivíduos com maior frequência e menor frequência, porque esses dois genes estão ligados. Provavelmente estariam ligados a um valor de R. Qual é esse valor de R? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer esse valor de R, que melhor explica todos esses 4 números. Né? Então essa é a filosofia do meta máximo verossimilhança. Estou aqui usando uma estatística, existe um parâmetro, existe algo desconhecido que explica esse conjunto de informações, e esse valor desconhecido vale R. Para então explicar, eu sei que, dado uma população, por exemplo, tipo um problema, se eu tenho bolas verde, amarelo, azul e branco, qual a chance de ter 70 verde, 77 amarela, 6 azul e 7 branco? Isso é uma questão que a gente aprendeu de se tratar de uma distribuição multinomial. Então poderia ocorrer várias possibilidades, mas eu explico esses resultados pela distribuição multinomial. Então veja, eu tenho um problema, eu sei que essa ocorrência desses valores segue uma distribuição, eu conheço a distribuição e sei quais são os parâmetros dessa distribuição, que é o valor de R que me interessa estimar. Então está caracterizado que esse problema possa ser de fato resolvido pelo meta máximo verossimilhança. Eu tenho todos os ingredientes para resolver esse problema pelo meta máximo verossimilhança. Como é que eu resolvo? Então, uma estratégia analítica. Eu estabeleço a função de verossimilhança. Eu conheço a função? Conheço. É uma função de distribuição para variável aleatória discreta própria, que é uma multinomial. Como é que é essa função de verossimilhança? Bom, é o lambda, que é o n fatorial, n1 fatorial, n2, n3, n4. Então, o lambda que multiplica P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3 elevado a N3, P4 elevado a N4. Então, veja que eu já sei estruturar a minha função de verossimilhança. E ela tem apenas, nesse caso, uma incógnita, que é o valor de R que eu desejo estimar. A estratégia analítica fala que a esse produtório aqui, eu posso tratar melhor se eu usar a função suporte. Esses produtórios acabam sendo um somatório. A função suporte nada mais é do que um logaritmo. Um logaritmo interessante é um neperiano dessa função de verossimilhança. Então, tem isso aqui, os produtos, e vou transformar aqui numa soma. Então, pois bem, vai dar ln de lambda mais, certo? Veja que esse valor aqui são iguais. É como se eu repetisse a base e somasse os expoentes. Mais N1 mais N2, Ln de 1 menos R. Né? Imagina que eu tivesse aqui que levar em consideração o 2 elevado a N1 e o 2 elevado a N2. Mas eu vou colocar tudo aqui nessa constante. Mas esse elemento aqui é igual a esse elemento. Meio de R, certo? Elevado a N3 mais N4. Então vai dar N3 mais N4, Ln de R. E essas constantes, meio elevado a N1, mais meio elevado a N2, mais meio elevado a N3, mais meio elevado a N4, é a mesma coisa de meio elevado a N1, mais N2, mais N3, mais N4, que é meio elevado a N. Que é igual, então, N Ln de meio.
a maneira, né, cada um aí vai adotar a sua forma mais rápida, organizada para fazer a transformação logarítmica. Mas aqui eu tenho a parte dependente de R e a parte que não depende de R. E vou então obter a função score. A função score, na estratégia analítica, é a terceira etapa. É o logaritmo, aqui não tem R, a derivada é igual a zero. Aqui N1 mais L2, a derivada de Ln, de 1 menos R, é 1 sobre, aqui é uma constante, 1 sobre 1 sobre menos R, vezes a derivada dessa função, 1 menos R, que vai ser igual a menos 1. Então, se eu tenho, apenas lembrando, se eu tenho uma F igual a Ln de G, né? Então a derivada, a F' é igual a 1 sobre G'. Certo? Então, se eu estou aplicando essa regra. Se tivesse aqui uma constante, vai ser multiplicado pela constante. Então, nós temos a constante, está aqui, 1 sobre G, 1 menos R, derivada de 1 menos R, que é menos 1. Mais N3 mais N4, que é a constante, L' de R derivada é 1 sobre R, R', que é igual a 1. Então, se eu tivesse aqui uma constante, certamente que essa constante viria para cá. Então, essa é a propriedade de derivada que nós estamos utilizando nessa passagem. Então, eu passo a ter aqui a minha função score, dado por essa forma, né? Então, veja que aqui antes de igualar a zero, relembrando o aspecto dito anteriormente, que essa função suporte, ela vai resultar em uma razão em que o numerador é uma função de R e o denominador é uma função de R. Eu vou igualar a zero, né? Então eu vou ter aqui meu estimador. Meu estimador é N3 mais N4 dividido por N. O que é N3 mais N4? Seria a soma dos indivíduos recombinantes, que reflete a soma dos gametos recombinantes. Então a soma dos indivíduos recombinantes, ou a soma dos gametos recombinantes, dividido pelo total, dá o meu valor de R. Ora, esse é o nosso conceito biológico. Então, nós podemos aqui ter uma surpresa, que o conceito biológico que nós aprendemos, que distância é igual a porcentagem de recombinação, e porcentagem de recombinação é soma de gametos recombinantes dividido por R, que é calculado no cruzamento teste ou no população, ou no reto cruzamento com excessivo. Pois bem, aquela maneira de estimar me conduz a um estimador de máxima verossimilhança. Então, aquele estimador é de máxima verossimilhança. Né? Nós chegamos à mesma conclusão aqui usando a estratégia analítica. Para esse exemplo, o N3 mais N4 são as classes recombinantes, 6 mais 7, dividida por 180, eu tenho uma porcentagem de recombinação de 8,125%, ou 8,125 centimórgãos. Como é uma estimativa estatística, a ela eu posso associar, agregar informações adicionais. Eu posso avaliar a variância. Para a variância, eu preciso do índice de informatividade. Para o índice de informatividade, para a minha solução, era necessária a função score. Para o índice de informatividade, eu tenho que continuar derivando essa função score. Eu tenho que ter a segunda negativo da segunda derivada. Então, essa função, que já é uma derivada, N3 mais N4 menos NR sobre R, ela tem que ser derivada. Só que eu vou reconhecer que aqui existe uma estrutura, uma G de R, que seria o numerador, e uma H de R, que seria o denominador. Eu, na verdade, para calcular o índice de informatividade, eu preciso apenas, relembrando que o índice de informatividade, ele precisa apenas da G de linha de R sobre H de R. Então, se eu tenho aqui a G de R, eu posso ter a G' de R.
que é simples. Isso aqui é uma constante, desaparece, que é a constante que multiplica R, derivada em relação a R, menos N. Então, esse menos N aqui é o valor da derivada. O índice de informatividade é o negativo. Então, menos N vezes o negativo da expressão do índice vai dar N sobre H de R. Então, essa expressão aqui dá o índice de informatividade. Essa expressão sem o N, né, sem essa parte de cima do N, dá o conteúdo médio de informação que é próprio daquele marcador e próprio dessa população. Então, se alguém perguntar, olha, o que é preferível? Usar um marcador dominante ou um marcador codominante, mais eficiente na população F2 ou na população de recruzamento? Bom, aquilo que proporcionar maior índice de informatividade ou maior conteúdo de informação, que não depende do tamanho da população, depende do tipo de população, que nesse caso é retrocruzamento, e depende do tipo de marcador, que nesse caso foi dominante. Então, para o exemplo em consideração, nós, além de obtermos o valor dessa distância, nós podemos ter o valor do conteúdo da informação, que é 1 sobre R, 1 menos R, e o índice de informatividade multiplica por N, que foram 160 indivíduos. Nós temos a variância associada e aqui o desvio padrão. Então, a distância é de 8,125 centimógrafos, um desvio padrão de 2,16 centimógrafos. É mais completo do que simplesmente informar sobre a distância. Existe a possibilidade de se ter uma estratégia gráfica. Pois bem, na estratégia gráfica, você vai imaginar qual que seria o valor de R e pode atribuir o valor de R por um processo de tentativa de 0 até 50. E vai medindo a verossimilhança, pode medir a verossimilhança ela pura, ou pode medir a razão de verossimilhança. A verossimilhança, então, para aquele particular valor de R em relação a uma verossimilhança em que o R você considera como sendo igual a meio, ou você pode construir esse gráfico a partir do LOD. Então veja, quando você encontrar o valor máximo, ou de L, ou de LR, ou de LOD, você projeta e vai encontrar aqui que a distância foi 8,10, né? Centimógrafo, um valor bem próximo desse obtido pelo método analítico. Uma solução iterativa, aqueles métodos nós apresentamos na conversa anterior, relativa a Newton-Raphson ou relativa ao algoritmo EM, ela não é necessária, porque veja, a minha função suporte é uma função simples, é uma função linear. Então não cabe aqui nenhuma simplificação, porque você já está numa situação o mais simplificada possível. Então, dessa maneira, a gente obtém o valor de R. Nós podemos, então, continuar apresentando aqui uma aplicação. Se você fosse, de fato, calcular distância entre marcas, você poderia usar um aplicativo computacional, como, por exemplo, dentro do programa Gênesis, você vai encontrar um módulo de genômica, aqui populações controladas, podemos imaginar aqui um exemplo de retrocruzamento, e aí sim chamar aqui um exemplo, em que nós temos cerca de o número de colunas corresponde ao número de indivíduos e o número de linhas, o número de marcas. Vamos pensar que nós temos 102 linhas, na verdade corresponderia a 100 marcadores e um total de duas características, por exemplo, fenotípicas. Bom, você pode fazer o seu mapa de ligação, que seria calcular a distância entre cada uma dessas 100 marcas. E a gente vai ver que no futuro nós vamos obter então um resultado global
onde a gente procura identificar quem estaria ligado e quais os mapas, quais as distâncias entre as marcas. Mas nesse momento, nós podemos, ao invés de analisar 100 marcas, analisar pares de marcas. Então, eu posso simplesmente, eu quero analisar, por exemplo, a marca 1 e a marca 2. Depois eu vou analisar a marca 1 com a marca 3, a marca 2 com a marca 3. Vou fazer isso combinação das minhas marcas 2 a 2. Então, para cada marca, ele vai encontrar o padrão genotípico ou os fenótipos, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E aqui, então, ele vai calcular. Ele tem uma estratégia. Ele pode usar o meta máxima verossimilhança analítica. Então, ele vai estruturar, ter o estimador, né, por uma equação de predição, nesse caso vai ser uma equação simples, e vai, né, calcular a distância como sendo de 7 centimorgão. Aqui vai associar, por exemplo, uma variância, né, e um desvio padrão de 1,8 centimorgão. Então, pelo método analítico, ele consegue fazer. Se você quisesse aqui pelo método gráfico, a mesma coisa. Ele vai atribuir valor de 0,01 até 50 centimorgão e vai achar aqui que o valor máximo foi, que correspondia ao LOD máximo, foi 7 centimorgão. Também é a mesma coisa. Aqui o método do Newton-Raphson não se justifica, porque não cabe aqui uma simplificação. Mas o programa, ele pode até fazer, houve aqui a primeira, segunda iteração, já chegou a resposta, né? Aqui já é de imediato, a solução é de imediato. Então veja aqui, aquilo que a gente faz para um determinado par de marcas, nós precisamos fazer para todos os pares de marcas, para aí ter uma visão global das ligações e dos grupos de ligação. Então é dessa forma que a gente faz. Pois bem, e se a gente não tivesse população de reto cruzamento? Vamos imaginar que a gente tem uma população F2. E aí, essa população F2 é F1, vinda de autofecundação, autofecunda F1, até F2, ou acasal F1, dá o mesmo efeito. E aí a gente tem que saber, geneticamente, quais são os padrões que manifestam na F2 e qual é a frequência. De novo, se estivesse aqui em aproximação, então o F1 produziria esses gametas. Vamos pensar aqui em alguns gametas, que seria vindo do F1, como sendo o gameta grande B grande, o gameta grande B pequeno, paternal, e esse gameta recombinante. Se tivesse em repulsão, eu teria que ter o meu tabuleiro aqui para a repulsão. Então isso aqui tem aproximação, então formariam esses gametas com essas frequências. De forma que é do meu conhecimento a expectativa, o esperado, quais são as classes, em que frequências elas vão se manifestar. Eu já tenho esse conhecimento, isso é indispensável. Então esse problema não é um problema de apenas computação, apenas problema de estatística. Ele passa aqui por meu conhecimento de mitose, meiose, primeira, segunda lei de Mendel, conhecimento genético. Uma vez colocado isso na população, sei como é que funciona a população, agora eu posso imaginar. O marcador meu é dominante, é codominante, está em aproximação, está em repulsão. E nós vamos então agora ter uma forma de representar fases de ligação e esses indivíduos. Vamos imaginar aqui uma população F2, numa primeira situação, que o F1 está em aproximação e os marcadores são codominantes. Então essa aqui é a primeira proposta. Depois nós vamos imaginar o F1 em aproximação, os marcadores dominantes. Depois nós vamos imaginar o F1 em aproximação, um marcador codominante, o outro marcador dominante. Depois nós vamos imaginar F1 em repulsão, os marcadores codominantes. F1 em repulsão, marcador um dominante, o outro codominante, e vice-versa, ou os dois dominantes. Então veja que existem várias possibilidades.
E você não pode ficar dependendo de programa de computador de solução. Você tem que saber o que acontece. Se você sabe o que acontece com os gametas, com os indivíduos, você vai ter uma solução. Então, cada caso requer uma avaliação prévia da estrutura genética para depois você implementar o método. Então, vamos aqui imaginar que você tenha esses vários genótipos na sua F2. Se é um marcador codominante, você vai conseguir enxergar o A grande, do A grande a pequeno a pequeno. Você pode usar código, aqui eu usei 0, 1 e 2. Poderia ser o contrário, até acho que deveria ser o contrário. Em um slide mais para frente, vai colocar 2, né, para lembrar de duas doses para a grande, 1 para a grande a pequena e 0 para a pequena. Mas foi colocado 0 e 1, 2, seguindo essa recomendação. Para o bloco B, por exemplo, se está em aproximação, 0, 1 e 2 também da mesma forma. Mas basta você adotar um critério. Né? Posteriormente eu vou mudar esse critério. E você tem a quantidade observada. Se o marcador é codominante, você vai conseguir enxergar 9 classes. Esta, tudo você enxerga. Então você tem 9 quantidades que você precisa explicar. Se o marcador fosse dominante, você enxergaria não 9, 4 classes. A traço, B traço, A traço, pequeno, B traço, pequeno, B pequeno. Se fosse codominante, dominante, então enxergaria 6 classes. Então eu posso enxergar 4, eu posso enxergar 6, eu posso enxergar 9. Essas classes vão ter quantidades observadas. N1, N2 até N9. E todas as classes, eu vou ter que explicar por que surgiu 35 aqui, 6 aqui, 1 aqui nesse experimento. Tem que explicar. E eu sei explicar. Eu sei. Porque eu sei de genética e sei de estatística. Sei que esse fenômeno é um fenômeno que possa ser explicado por uma distribuição multinomial. Tem 9 classes. Então já sei. E que nessa distribuição, o único parâmetro que é desconhecido, que me permite explicar todos esses valores, é o parâmetro R. Então essa classe A grande, B grande, eu sei que o F1 está em aproximação, porque eu genotipei os pais. Eu sei que o marcador é codominante, porque esse é da natureza do marcador. Né? CRAPD, RFP, mixsatélite, SNP, DAC. Então já sei a natureza, sei biológico. Então já conheço essas informações. Então veja que eu preciso explicar. Agora, essas frequências é o meu conhecimento teórico da formação de indivíduos a partir da formação de gametas. Pois bem, então eu preciso explicar esses valores por meio dessa estatística R. É interessante ver que algumas probabilidades aqui são 9 classes, mas algumas são iguais. A P1 e a P9 é igual, a P2 é igual a P4, né? Que é igual a P6, que é igual a P8. Então veja que eu posso agrupar essas classes e essas quantidades. Então a minha proposta é estimar o valor de R. Não vou usar o método biológico. O método biológico diz que eu tenho que ter a frequência dos gametas. Pois bem, eu não tenho a frequência dos gametas, eu tenho a frequência dos indivíduos. Porque lá são os meus indivíduos. Eu posso até no futuro usar essa informaçãozinha aqui para sair nos gametas. Mas aqui são 35 indivíduos, A grande, B grande. 6 indivíduos, A grande, B grande, B pequeno. Desses 6 indivíduos, quantos gametas paternais, quantos recombinantes eu usei, aí eu posso, outra conversa. Mas não estou falando sobre gametas. Nós estamos falando sobre indivíduos. Isso aqui é a quantidade de indivíduos, isso aqui é a frequência esperada de indivíduo, que a frequência do gameta já está nesse outro slide, do indivíduo. Então nós vamos usar aqui o método da máxima verossimilhança. Né? Conheço a função de probabilidade? Sei. É uma multinomial. Tem o lambda, o que é o lambda? N grande fatorial sobre N1 fatorial, N2 fatorial até N9 fatorial. P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P9 elevado a N9. Posso até simplificar. Com o P1, ele acontece, eu vou
passar para alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Então não tem problema nenhum, é só uma questão de agora matemática, de organizar melhor, não trabalhar com muitos elementos. Eu sei que algumas probabilidades são iguais e coloquei alfa 1. Repete a base, somos os expoentes. Quais expoentes? Os expoentes de NA é o N1 mais N9. NB, N2, N4, N6, N8. Porque P2, P4, P6, P8 são iguais. Então eu simplifico. Continua sendo o valor de R. E aqui eu tenho que explicar 9 elementos. Aqui eu tenho que explicar 4 elementos. NA, NB, NC, ND. Bom, aqui é uma maneira de relembrar o que é alfa 1. Era uma probabilidade, 1 quarto de 1 menos R2. O que era alfa 2, o que era alfa 3, o que é alfa 4. O alfa 4 que seria aqui, né, é um pouco mais elaborado, que é a P5, a probabilidade desse duplo heterozigoto aqui. Bom, se você não gostou dessa função, a gente sugere você trabalhar com a função suporte. Vai transformar esse produto no somatório. O logaritmo neperiano de lambda mais NA ln desse elemento, mais NB ln de alfa 2, NC ln de alfa 3, ND ln de alfa 4. Preciso derivar. As derivadas não são difíceis. Podemos aqui fazer algumas simplificações. Então, a derivada em relação desse elemento em relação a R é igual a zero. Desaparece. Em relação a esse aqui, vai dar, né? Em relação a esse aqui, vai dar NA 1 sobre alfa 1 vezes alfa 1'. Então, 1 sobre alfa 1, vou colocar 1 menos R ao quadrado. Omitir essas constantes, que só vai me atrapalhar. Nós vamos colocar essa constante como sendo isolado do meu logaritmo neperiano. Então, eu tenho 1 sobre lambda 1, que é 1 sobre 1 menos R2, derivada de 1 menos R ao quadrado. É 2, 1 menos R, derivada de menos R menos 1. Está resolvido. Posteriormente, a derivada disso é o produto. Veja, aqui eu tenho NB, NC, ele tem um produto de R menos R2. Certo? Então, seria interessante esse R1 menos R, né, vezes essa derivada. Vai dar R, que multiplica, né, 1 menos R, mais R', 1 menos R. Então, se você pegar R, 1 menos R, derivada, a gente vai ver que vai ser R', né, R' que é igual a 1, vezes 1 menos R, mais R 1 menos R'. Então vai dar, isso aqui vai dar 1 menos R, mais 1 menos R', vai derivar de 1 é 0, menos R menos 1. Então isso aqui vai dar negativo, né? Vai dar menos, aqui vai dar negativo. R. Isso aqui é igual a 1 menos 2R. Então a gente vai colocar aqui 1 menos 2R. Né? Então 1 menos 2R nós vamos representar aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui, 1 sobre R2 derivado, 2R, e essa expressão. Se eu avançar, né, tirar o mínimo de comum, eu vou encontrar essa função escória. Né? Essa função escória pode ser grande, mas eu tenho que deixar dessa forma. Essa forma aqui, no finalmente, eu vou acreditar que é uma G de R sobre H de R. Posso até esquecer dela se eu não precisar. Mas se eu precisar, para o índice de informatividade, a gente vai utilizar. Né? Então, eu vou ter essa função score igualar a zero e obter o estimador. Né? Eu tenho aqui uma equação, né, do terceiro grau, né, que eu vou colocar dessa forma, vai ter os elementos, vai dar
15 menos 370R mais 856 menos 600. Tá certo? Existe essa equação, eu vou ter que achar o valor de R. Hoje em dia é muito fácil de programar um computador, é só introduzir essa equação que ele acha as raízes. Nesse caso, achou como sendo 4,5%, 4,5 centimol. Então está resolvido aqui pelo método analítico. Tem um desvio padrão associado? Tem. E nesse desvio padrão eu vou precisar voltar aqui. Então obtive o valor de R e posso ter o desvio padrão associado. Se eu quiser a variância da estimativa, eu vou voltar lá, dizer que aqui em cima é um G de R e embaixo um H de R. Preciso do G' de R. Então é fácil derivar essa função linear de R. E aí então eu posso ter aqui para o conteúdo médio de informação, fazer algumas transformações que eu coloco NA em função de N grande, que então torna-se independente do meu experimento. Aí se eu colocar dessa forma, eu vou ter um índice de informatividade dado por essa forma. Então veja que é algo diferente. Eu tinha um índice de informatividade para a população de reto cruzamento, agora eu tenho um índice de informatividade para a população F2. Então, uma mesma estimativa, dependendo da população, vai ter uma variância associada maior ou menor. Então aqui é o índice de informatividade, aqui o desvio padrão, no caso a distância foi 4,5 centimórgão e o desvio padrão de 1,15 centimórgão. Então isso é fácil de ser estabelecido. Pois bem, eu posso fazer a estratégia gráfica, e no caso da estratégia gráfica, é uma estratégia em que eu atribuo valores, vários valores, de 0 até 50, e por tentativa até e vou computando. Depois eu traço o gráfico e vejo onde o log foi máximo. O log foi máximo em 53 e corresponde exatamente ao valor de distância de 4,5. Então não precisei derivar, tá certo? Não achei uma equação grande para obter a raiz da equação, poderia ser uma complicação. Um método bastante simples. Eu fiz várias vezes, mas quem fez foi o computador. Pode ser que isso seja interessante. Na estratégia de Newton-Raphson, eu fico preocupado em achar a solução dessa equação. Então, como é que eu vou achar a solução? Bom, eu posso aqui aplicar um algoritmo de Newton-Raphson. Eu tenho essa função e preciso da derivada dessa função. Então, basta, tendo essa função 15 menos 370E mais 866 mais 680, R3, eu tenho a derivada e uso essa expressão em que eu atribuo um valor de R0 e obtenho o valor de R. Certo? Então eu vou no processo, eu coloco o valor de R, eu chuto o valor inicial, que é 25 centimórgão. Estimo. Bom, saiu até negativo, sem sentido, mas saiu. Deu menos 24 centimórgão. Entre a estimativa, aquele que eu imaginei, aquele que saiu, houve diferença. Chuto de novo, deu 6. Chuto de novo, negativo, deu 2. Chutei o 2, veio 4. Chutei o 4, veio outro 4. Chutei o 4,5, veio 4,5. Então declaro que agora sim está estabilizado e eu não precisei enfrentar essa equação e tenho a solução por Newton-Raphson dado por 4,5. E posso usar o conceito biológico. Nesse conceito biológico, o R é a soma de gametas recombinantes. Como que eu posso calcular os gametas recombinantes se eu tenho a quantidade de indivíduos? O N1 é a quantidade de indivíduos. Multiplicando a quantidade de indivíduos vezes a probabilidade de ser recombinante, o gameta que deu origem àquele indivíduo, eu sei a quantidade de gameta recombinante. Então, essas frequências aqui, eu posso perfeitamente saber como que elas são formadas pela união de gametas recombinantes ou paternais. Então, desse 35 aqui, eu descubro que não se envolveu na formação desses 35 indivíduos nenhum gameta recombinante.
são explicados apenas por gametas paternais. Esses 6 indivíduos são explicados por 50% de cromátides, gametas com cromátides recombinantes e 50% com cromátides paternais. Esse 1 indivíduo por gametas recombinantes. Esse 2, 50% recombinante, 50% paternal. Esse 1 aqui por meia-meia. Esse 0 era paternal, esse 4, meia-meia. E esse 48 aqui era paternal, não tem gametas recombinantes. Esse aqui era 100% recombinante. E esse aqui, uma fração é recombinante, uma fração é paternal. Então, eu posso gerar essa informação. A questão é como que isso está sendo obtido. Né? Então, eu preciso reconhecer. E para isso, de novo, eu monto aquele tabuleiro. Naquele tabuleiro da formação gamética, certo? Eu tenho que imaginar que o indivíduo forma gametas paternais e gametas recombinantes. Então, são os gametas do F1, paternais e recombinantes. Esses gametas do F1 formam o indivíduo F2. Então, vou perguntar para vocês, esse indivíduo aqui, A grande, B grande, é um gameta F2, é um indivíduo F2. Qual a frequência? Bom, eu sei que você já viu que é 1/4 de 1 menos R2. Mas é um produto de P por P. É um P2, digamos assim. Se é um P por P, quantos cromátides recombinantes eu gastei? 0. Só gastei cromátides paternais. Então, se eu explicar esse indivíduo A grande, B pequeno, tá? A grande, B pequeno, eu explico por essa classe, e A grande, B pequeno, eu explico por essa classe. Ora, é o encontro de um recombinante com paternal, ou paternal com recombinante. Então, veja que forma aqui em duas situações. Ou seja, ele é PR e mais PR. Ele é 2PR. Se é 2PR, significa que metade das cromátides envolvidas são recombinantes, metade são paternais. Então, eu sei que é essa frequência, mas essa frequência é provocada pela união de gametas paternais e recombinantes. E esse A grande, B pequeno? Olha, eu sei que a frequência é 1/4 de R2, mas eu sei que pode ser, esse 1/4 de R2 tem uma leitura estatística que é R ao quadrado. R vale R sobre 2, então por isso que dá 1/4 de R2, que é a minha leitura estatística. Existe uma leitura genética. Se ele é um R ao quadrado, é a união de um R com R. Ou seja, um gameta recombinante com gameta recombinante. Quantos cromátidos recombinantes eu tenho? Todas, tá certo? Envolvidas, todas. Então, todos os indivíduos são explicados. Essa aqui é a probabilidade de encontrar um gameta recombinante naquele genótipo específico. Então, veja, apenas na diagonal, eu tenho uma situação que ora eu envolvo P com P, tá certo? Ora eu envolvo R com R. Então, na verdade, essa frequência aqui é P com P, é um P2, em duas situações, mais um 2 R2. Então, seria dessa forma que a gente faria a representação estatística e biológica. Se você quer estatístico, quanto é que vale P? Basta você substituir por esse valor aqui. Você tem o valor estatístico. E biologicamente? Bom, existe aqui uma chance de ser recombinante. Qual a chance de ser recombinante? A chance de ser recombinante é 2R2 sobre 2P2 mais 2R2. Tá certo? Qual a chance de ser recombinante? É 2R2 sobre 2P2 mais 2R2. Então, é fácil. Nós podemos até representar aqui de uma forma mais complicada, né? Probabilidade de ser recombinante, aqui vai ser o 2, por que só 2? Por que não pegou o 2P2? Porque o 2P2 não tem, é o 0 aqui, ó. Então, o 2R2 é 2. O que é o R?
R é R sobre 2 ao quadrado, então 2R2. Sobre 2, 1 menos E, 2P2, mas, tá certo? Então, se você simplificar, vai dar isso. Então, veja que nós conhecemos essas probabilidades. Então, eu posso usar o algoritmo EM. Eu posso atribuir o valor de R, né? Então, e quanto que se eu atribuir o valor de R qualquer, né? Quanto é que eu vou explicar cada um desses aqui. Se eu falar que R igual a 0,25, então eu vou quantificar quantos gametas recombinantes eu tenho. Aqui é a quantidade de indivíduos, 35. Mas quantos gametas recombinantes? 0. Aqui tem 6 indivíduos desse tipo. Quantos gametas recombinantes tem? 3. Aqui tem um desse tipo. Quantos gametas recombinantes tem? 1. E assim, meio vezes 2, esse produto aqui transforma a quantidade de indivíduo por quantidade de gametas recombinantes. Então vai dar, né? É o 35 vezes 0, 6 vezes meio, né? E assim vai. Só o 73 que é multiplicado por um valor aqui que é incógnito. É função de R, que nós vamos chamar isso aqui de alfa. O 73 é multiplicado por alfa, e esse alfa nós já sabemos então que é dado por esse valor. R2 sobre 1 menos R ao quadrado mais R2. Então, eu posso ter essa funçãozinha. Se eu falar que R0 é igual a 0,25, é só substituir o valor aqui de alfa, né? Então, o alfa vai ser igual a 0,1, porque o alfa é dado por esse valor. Então, 0,25 ao quadrado vai dar 0,1. Substituo aqui. Então, se eu colocar que o R é igual a 0,25, o valor de R torna-se 8. Se eu falar que então não faz sentido. Eu achava que era 25, veio 8. Se eu achar que é 8, vem 9. Né? Então, se eu achar que é 25, vem 8. Se eu achar que é 8, vem 4. Se eu achar que é 4, vem 4,5. Se eu achar que é 4,5, vem 4,5. Então, estabilizou. Então, o valor de R é igual a 4,5. Esse é o valor do algoritmo. Então, resolvido o nosso problema. Pois bem, nós vamos... Veja que a gente pode utilizar esses algoritmos. Uma preocupação aqui que você teve é para dizer que, às vezes, essa equação aqui é difícil de calcular o valor de R, né? Mas a gente, hoje em dia, a gente tem, às vezes, programas de computadores e você acha perfeitamente as raízes de certas equações. Né? Então você pode ter isso aí, esse cálculo bem simples. Se você tem um polinômio qualquer, né? 6x0, que é uma constante 6, mas, né, se eu quisesse aqui voltar ao nosso exemplo, onde eu tinha 15, aqui o grau máximo aqui é 3, continua sendo 3. O termo de x0 é igual a 15. O termo de x1 é igual a menos 370. O termo de x2 é igual a 856. E o termo de x3 é igual a menos 680. Você vai ter uma série de raízes. Basta pedir um computador e ele devolve aqui as várias raízes. Uma raiz, ela não tem a parte complexa, né? Foi 4, foi a solução que nós encontramos, né? O 4,51 centimol, o 0,045, foi essa solução aqui que é a solução biológica. Existe outras raízes? Tem. É 0,60 mais ou menos 0,34 raiz quadrada de menos 1, que tem aí a parte complexa dado por a raiz de menos 1. Né? Mas das três raízes você pega aquela que tem significado biológico, facilmente obtém a solução. Ou você pode usar Newton-Raphson, ou você pode usar o algoritmo EM. Então veja que nós resolvemos um problema de uma população F2 e o marcador era codominante. Né? E se eu tivesse uma população em repulsão? Né? Nós falamos que o F1 estava em aproximação. Qual que seria a minha preocupação se tivesse em repulsão? Eu preciso
fazer um outro programa de computador para calcular a distância? Na verdade, não. Porque se tivesse aproximação, você teria essas classes, as 9 classes, tanto em aproximação quanto em repulsão. Né? Se eu for um marcador codominante, teria 9 classes. Teria quantidades e teria probabilidade. Essas probabilidades vão alterar, porque A grande, B grande, B grande é, por exemplo, a classe é a união de 2 gametas paternais. Daria P vezes P, metade de 1 menos R, mais metade de 1 menos R, 1/4 de 1 menos R ao quadrado. Nessa situação aqui seria uma situação de envolver duas cromáticos recombinantes, R sobre 2 e R sobre 2. Então veja que as probabilidades dessas classes seriam diferentes. Seria dessa forma, seria dessa forma. Agora, a questão que surge, que fica fácil, é se você codificar os seus dados apropriadamente. Se você codificar os seus dados apropriadamente, você não precisa ter 2 programas de computador para resolver seu problema. Você pode usar uma estratégia inteligente e o computador vai fazer sem ter que ter 2 rotinas. Então, tudo depende da codificação dos dados. Vamos pensar agora numa codificação olhando os 2 pais. Então, se deu F1 em aproximação, é que o pai 1 era A grande, vamos pensar no pai 1, ele era A grande, B grande, B grande. Né? Então, vamos pensar que o pai 1 aqui é A grande, B grande, B grande. Então, o F1 está em aproximação. Então, nós podemos, no caso de aproximação, olhando o pai 1, certamente que o pai 2 é pequeno, pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, se esse F2 tem A grande, nós vamos colocar 2. Se tem A grande, A pequeno, vamos colocar 1. Se tem A pequeno, 0. Porque o pai 1 tem A grande. Se o F2 tem B grande e o pai 1 tem B grande, coloca-se 2. Aqui tem B grande, B pequeno, 1. B pequeno, 0. Está codificado. O fato que, em repulsão, o pai 1 deve provavelmente ser A grande, mais B pequeno. Então essa é a diferença. Isso fez com que o F1 estivesse em repulsão. Então veja, na hora que eu for codificar a presença da forma A grande, A pequeno, tendo A grande, eu coloco 1. 2. Tendo A grande, A pequeno, 1. Tendo A pequeno, 0. Está resolvido. E assim vai. Agora, em relação ao B grande, tem B grande, mas o pai 1 não tem B grande. Quem tem B grande é o pai 2. Então, como é o contrário, então se o indivíduo tem B grande, mas o pai 1 não tem, eu coloco 0. Então, esse aqui vai ser 0, eu troco. Esse vai ser 0, esse continua sendo 1, e esse aqui vai ser 2. É o que o pai 1 tem. O que o pai 1 tem ganha 2. Pode ser a forma A grande, pode ser a forma B pequeno. E assim vai. Então, qual é a vantagem? Se eu codificar dessa forma, o computador não precisa saber se está em aproximação ou repulsão. Ele precisa saber que ele tem uma probabilidade e vai ter que usar a função de verossimilhança. P1 elevado a N1, P2 elevado a N2. Então, nesse caso aqui, P1 elevado a N1. Basta você falar que essa probabilidade vai ser elevada a uma certa quantidade. E essa quantidade vai ser sempre N22. Então, N22 aqui é N1. Aqui, certo? Então, esse N1 aqui, esse 22 aqui, tem a frequência N1. Né? Então, vai ser a probabilidade, esse 1/4 de 1 menos R, ora é P1, ora é P3, ele sempre é elevado a N1. Tá certo? Nesse caso aqui, em aproximação, é o 22 aqui, e a quantidade também é 22 aqui. Se você tivesse codificado de forma diferente, então esses valores aqui não seriam compatíveis.
Ou seja, você estaria elevando essa probabilidade aqui, tem que estar sendo elevada a quantidade, né, de apropriada de indivíduos, que pode ser A grande, B grande, B grande, pode ser A grande, B pequeno, B pequeno. Essa probabilidade pode ser elevada a isso ou a isso. Só que você chamou esse A grande, B grande, B grande, o computador está não reconhecendo genótipo diferente. Ele está reconhecendo código. O código é o mesmo. Tá certo? O código, apesar de ser genótipos diferentes, o código está sendo o mesmo para a mesma probabilidade. Então veja que essa codificação, ela conserta esse detalhe de que as probabilidades mudam. Significa que tem P1, P2 e P9 elevado a certas quantidades. Mas se você codificar adequadamente, o computador vai pegar aquela quantidade que você codificou e vai elevar a N1. Mas o que é N1? É a quantidade A grande, B grande, B grande, se tiver aproximação. Correto. Aí a quantidade A grande, B pequeno, se tiver repulsão. Correto. Então ele pegou o N1 certo. Apesar de ser coisa diferente, mas ele pegou certo. Então, apenas pela codificação, você não precisa ter 2 programas de computador. Então, às vezes, você tem 2 rotinas. Como calcular a distância entre marca A e B se tiver em repulsão? Codominância, se tiver em repulsão. Se tiver aproximação. É a mesma função de verossimilhança, é a mesma função suporte, é a mesma função score, é o mesmo índice de informatividade. Não modifica as probabilidades e nem os expoentes. A quem se refere as quantidades, sim, muda. Mas em termos da estatística, confeccionou a função de verossimilhança, tudo é igual. Então veja que não precisa de uma informação nova. O que não é verdade para uma F2 se o marcador fosse dominante. Então nós estamos falando, se fosse uma população F2 codominante, essa tabelinha de aproximação e repulsão conduziria ao mesmo resultado. Agora nós estamos dizendo que se for um F2, se for dominante em aproximação, eu tenho uma tabela com algumas probabilidades. E se estiver em repulsão, eu tenho a tabela com outras probabilidades. Não é questão apenas de inverter as probabilidades, se altera mesmo em magnitude. Aqui existe 1/4 de R2. Aqui você não tem essa probabilidade 1/4 de R2 aqui. Ela nem sequer está manifestada. Não é questão da codificação. Então, de trocar a codificação. É questão de ter uma rotina diferente. E aí, como é que o programa tem que ter 2 rotinas internas? Como é que o programa sabe se vai para a rotina de aproximação ou se vai de rotina para repulsão? Pois bem, depende da codificação, né? Então você tem que olhar para o pai, se estiver em aproximação, então você tem que pensar que o pai 1, de novo, ele era, aqui no caso, ele era A grande e B grande. Então, o que estiver no pai, a presença é 4 e 2, por exemplo. Aqui é 4 e 2, presença e ausência. Nesse caso, em repulsão, pai 1 é A grande, é B pequeno. Então, esse fato aqui a gente tem que mudar. Então, a presença e a ausência é 4 e 2, e a presença e a ausência você pode chamar de 0 e 3. Então, se você encontrar 4 e 4, 4 e 2, 2 e 4 e 2 e 2, você tem essa configuração. Se você encontrar 4 e 3, significa que o A está no pai 1 e o B grande está no pai 2, conforme o B grande. Então, 4 e 3. Aqui, certo? Esse aqui é 4 e 0 para o B pequeno. Ou 2 e 3, 2 e 0. Mesma coisa, se você encontrasse 3 e 3, 3 e 0, 0 e 3 e 0 e 0. Para quem não entendeu, basta pensar, por exemplo, o pai 1 é A grande,
por exemplo, B grande, C pequeno, D pequeno. Então veja, esses aqui não vão codificar como 4 e 2 e vai estar em aproximação. É esse o primeiro caso. Esses dois aqui, o gene C e D, vão estar em aproximação, porque o pai 2 é C grande, D grande, mas ele vai ser codificado como sendo 3 e 0, tá certo? Então é um caso de aproximação também. Agora, A e C, A e D, B e C, B e D, que é essa codificação aqui. Então, se você quiser um exemplo aqui dessa codificação, é A e B, certo? C e D também está em aproximação, certo? E aqui A e C, A e D é repulsão. Então, precisamos ter uma maneira de melhor codificar. Bom, uma vez codificado, sei codificar, codificação é a transferência para o computador da fase de ligação. A fase de ligação impacta como você vai estimar o estimador, a variância associada. E a gente então tem aqui o nosso conhecimento de genética, né? E a gente pode então aplicar os métodos. A função de verossimilhança para a fase de aproximação é diferente da função de verossimilhança para a fase de repulsão. Completamente diferente. Veja que a P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3, ela não, certo? É bem diferente, uma em relação à outra. No caso de genes codominantes, P1 elevado a N1 era o mesmo, só o significado, P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P9 elevado a N9. Só o significado, N1, N2, N9, que era diferente. Mas eram iguais os P1s. O que era N1? N1 era a quantidade A grande, B grande. Se tivesse aproximação, o código fosse conveniente. Se tivesse repulsão, né, ele já acharia e aí mudaria. Mas aqui, no caso, seria bem diferente. E diferente também no conteúdo médio de informação. Esse é o conteúdo médio de informação para aproximação, esse para repulsão. E tem diferença? Enorme. Digamos que eu tivesse que calcular a distância, tá certo, entre duas marcas e que tivesse uma população F2 de 200 indivíduos. Eu poderia ter uma estimativa, por exemplo, uma estimativa entre 2 leucas 100 centimorgos. Qual que seria a variância associada a essas estimativas? Então veja que se eu tivesse aqui os valores das variâncias. Se de fato fosse a 5 centimorgos, 10 centimorgos, 20 centimorgos, a variância, se tivesse em aproximação, era 5 e uma variância, não sei se é variância, dessa variância, uma variância de 2. Aqui a distância de 2, a variância de 5, a variância de 20, uma distância de 20, a variância de 10. Mas a variância da repulsão seria muito maior. Então, esse é um grande problema, né, que a gente tem no caso de repulsão, né? Então, isso é importante que a gente avalie. Por exemplo, se a gente fosse aqui calcular na genômica a frequência de recombinação numa população de dominantes em repulsão, vamos pensar aqui numa situação de um exemplo, né? Vamos pensar que a frequência de recombinação fosse, o verdadeiro fosse 4 centimorgos e o tamanho da população, vamos pensar que o valor fosse 4 e o tamanho da população fosse 200 centimorgos. Vamos pensar nesse valor. Pensar em vez de 200 indivíduos,
vamos pensar em mais indivíduos, frequente de recombinação, 0,04. Vamos imaginar aqui em 1000 indivíduos. E vamos pensar que surgiram esses valores. 500. E aqui 250. 250. E de homozigoto recessivo apenas um. Então, preciso calcular aqui a distância. Então, se for pelo método da máxima verossimilhança, eu calcularia o valor de R foi 6 centimorgão. Então, eu tinha simulado um exemplo que deveria dar 4 centimorgão vezes 6 centimorgão. Mas veja como é que isso é instável. Se ao invés de surgisse 2 indivíduos, e eu processasse aqui, eu já teria uma estimativa de 9 centimorgão. Se acontecesse 4, veja que eu teria uma estimativa de 12 centimorgão. Ou seja, esse homozigoto recessivo, ele impacta muito a estimativa e torna-se a estimativa de alta variância. Isso, o índice de informatividade consegue perceber esse tipo de coisa. O que não seria tão verdade se eu tivesse, por exemplo, um caso de frequente recombinação de marcadores dominantes em aproximação. Por exemplo, 0,04 mil indivíduos experimento aqui de 730, 20, aqui 20 e 230. Se a gente calculasse o valor, esse valor que foi especificado como sendo 0,4, vem 4. E se alterasse, aqui eu passasse aqui para 240, em vez de ser 230, eu teria um valor aproximado ao mesmo 4%, não é sensível. Se eu tivesse aqui 30 desses indivíduos, 30 pequenas variações, obviamente que o valor da distância vai alterar, mas não tanto, passou de 4 para 6. Eu fiz algumas mudanças drásticas, mas nem tanto a estimativa foi alterada. Então, o que a gente observa que aqueles indivíduos que pretendem fazer mapa com F2, e se o marcador é dominante, e de fato vai encontrar alguns locos em repulsão, ele fica sabendo que esse mapa tem um problema sério, que todas aquelas distâncias entre pares de marcas que estivessem em repulsão, elas são pouco precisas. E muitas vezes você vê um mapa e você não tem essa informação se aquelas duas marcas estavam analisadas sobre aproximação ou sobre repulsão. Então, o ideal, para não correr esse risco, o ideal seria usar marcador codominante, cujo índice de informatividade possibilita ter estimativa com muito menos variação. Pois bem, nós temos outras populações, uma população bastante utilizada, havendo possibilidade técnica de se obter os duplaploides, então você ter cultura de antera, e aí, por exemplo, e tendo então os gametas replicados e formando as linhagens que representam essas populações de duplo haploide. Então a mesma coisa, nós temos gametas, frequências gaméticas, tanto faz ser aproximação ou repulsão, nós teríamos aqui os gametas paternais recombinantes, a formação de 4 dessas linhagens, cujo número de ocorrência dessa linhagem vão repetir
vão refletir exatamente a frequência gamética. Né? Então é um caso também de associação entre frequência gamética e frequência de indivíduos. Nós podemos codificar, em vez de ser 0 e 1, 2 e 0. A função de verossimilhança vai envolver não só essa ocorrência, como essas probabilidades. P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3 elevado a N3, P4 elevado a N4. Esse valor de R é dado pela soma daquelas quantidades de indivíduos cuja origem é gametas recombinantes dividido pelo total vezes 100. O conteúdo médio de informação é exatamente igual àquele que nós vimos para retrocruzamento. Então, nada se altera. E, para terminar essa conversa, que depois nós vamos ter outros detalhes, nós vamos tratar das populações de rios. Também é bastante semelhante às populações de duplo haploides, ou seja, nós vamos fazer a mesma codificação e vamos analisar os mesmos padrões de linhagens. A grande, B grande, a pequena, B pequeno, a grande, B pequeno e a pequena, B grande. A gente poderia até imaginar que não haveria diferenças alguma entre duplo haploide e rios. Mas na verdade existe. A gente tem essas quantidades, né? Mas a gente tem que saber a origem dessas rios. Se ela vem por autofecundação ou se vem por cruzamento entre irmãos. Em plantas, muito provavelmente, elas vêm por autofecundação. Né? E aí, ao invés de ser a origem, aqui não é a origem gamética, porque entre os gametas formados lá por F1 e esse rio, existiam várias meioses, várias recombinações. Então nós podemos até pensar que é metade 1 menos R' e metade R' é quando se referia a gametas recombinantes. E aqui quando se referia a gametas paternais. Mas como existem várias meioses, a gente já deduz esses valores de R', que precisa ser corrigido para autofecundações ou para cruzamento de irmãos, mais frequentemente usado em animais. Né? Existe aí uma associação entre R e R', mas veja que isso tem que ser levado em consideração. Se você trabalhar com R', você vai obter o mesmo estimador, mas não vai estimar o valor de R e sim o valor de R'. Você pode fazer dessa forma, daria então semelhante ou exatamente igual para duplo haploide. Só que uma vez obtido o R', você tem que voltar para o valor de R. Então o valor de R' convertido em R, que de fato é a porcentagem de recombinação, é diferente. Então esse aqui, o R' foi 8. Né? Se fosse aí vindo por autofecundação, 4,5%. Né? Então veja que ela é diferente daquilo que a gente pode obter em termos de R ou em termos de R'. Né? Então o R' foi calculado dessa forma, você pode então ter o valor de R dessa outra forma. Ou pela expressão, né, que converte R em R', ou ao invés de dividir por N, então não é a soma dos recombinantes sobre N, é a soma dividida por 2N1 mais N2, é diferente. O índice de informatividade, ele, apesar da expressão ser, as linhagens ser as mesmas dos que os duplo haploides, os índices de informatividade de uma população de rios é diferente daquele apresentado por uma população de duplo haploide. É dado por essa forma. Então, nesse exemplo, você tinha 266, você calculou o valor de R, aí você tem um índice de informatividade e um desvio padrão associado. Né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. O que fica aqui, então, é que você pode e deve calcular a distância em qualquer tipo de população. Né? Então, a gente até tinha aqui
aqui no GQMOL um procedimento em que a gente calculava a distância entre pares de marcas para qualquer população. Então, vocês que adquiriram conhecimento, aprendeu sobre F2, reto cruzamento, duplo haploide e rios. Bom, e se eu tivesse uma outra população, um reto cruzamento autofecundado 2 vezes, essa que foi a população genotipada? Pois bem, você certamente saberia calcular a distância, qualquer que seja a situação. Então você tem que saber as frequências gaméticas e você tem que saber o que você espera nessa sua população. Que seja a autofecundação da população de reto cruzamento, se você sabe o valor esperado, e esse valor esperado é função de R, igual o possível R que você vai estimar. E você tem a quantidade observada das classes que deve manifestar, é uma aplicação do método máxima verossimilhança. Então, se não existir um programa de computador para fazer os cálculos para você mesmo pode fazer. Né? Se for, por exemplo, eu quero calcular a distância, eu quero de dois locos. O computador é útil porque faz de 2, faz de 100, faz de 1000. Você sabe fazer de 2, porque você conhece da parte biológica a parte de formação de gameta. Você conhece do método estatístico para estimar a distância. Então é simplesmente utilizar, né, essas informações e vai saber estimar o valor de R e a variância associada. Bom, então o que nós tínhamos a apresentar hoje se trata dessas populações. Na nossa próxima conversa nós vamos continuar ainda tratando do cálculo da distância entre pares de locos para populações F3, F4 avançadas por autofecundação. Até lá e muito obrigado pela atenção.